Queridos, é tão bom a gente estar todo dia recebendo uma palavra, todo dia a gente vem e acolhe alegremente aquilo que é a palavra de Deus para nossas vidas. E eu não sei se você sabe, mas o irmão Reagan já dizia que muitos cristãos estão derrotados hoje em dia porque eles acreditam nas coisas erradas e falam as coisas erradas. Muitos cristãos são derrotados hoje em dia porque acreditam nas coisas erradas e falam as coisas erradas. Então, para a gente não acreditar em coisa errada, para a gente não falar a coisa errada, é preciso a gente ouvir a coisa certa. Amém? Por isso eu estou aqui para ministrar as coisas certas. E eu queria que você já começasse comigo, abrindo uma passagem bem significativa para o nosso ministério. Quando você está estudando no Rema, você sabe que você escuta repetidamente algumas coisas para você gravar no coração, para ficar como um rema para a sua vida. Lá em Romanos, capítulo 1:16, o apóstolo Paulo, ele escreve, vem falando sobre a justiça que é decorrente da fé, e ele diz no versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. A palavra diz que o evangelho são as boas novas, diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Tem alguém que crê aqui? Coloca aí, eu creio no evangelho. Sim, aproveita e faz uso do seu chat aí, viu? Os irmãos aqui estão confessando, mas você pode escrever, tá bom? Irmãos, essa palavra salvação, Dr. Scofield, eu ouvia muito o pastor Bud lendo essa palavra, né, na Bíblia dele, Scofield, quem é mais antigo viu o pastor ministrar, ele sempre pegava essa palavra salvação e ele colocava uma menção, ele fazia uma menção daquilo que Dr. Scofield falou sobre essa palavra. Ele diz o seguinte, as palavras gregas e hebraicas que significam salvação subentendem a ideia de livramento, segurança, preservação, cura e perfeição. Uau! Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente pensa em salvação, não é somente o direito da gente ir para o céu. Se fosse somente isso, seria maravilhoso. Mas é muito mais do que isso. Subentende a ideia, está carregada, é uma palavra mais inclusiva do Novo Testamento, né? Ou da Bíblia. E quer dizer livramento, segurança, preservação, cura e perfeição. Agora, queridos, veja só, Paulo faz algumas advertências para nós, porque muitas vezes quando nós recebemos Jesus, nós ficamos tão afogueados, tão alegres com tudo que tem acontecido, e a gente vai crescendo, mas o tempo passa e termina que a gente não dá manutenção naquelas crenças que a gente tem. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo dá uma advertência, né? Faz uma advertência. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Não é uma advertência forte, irmãos? Você para pensar sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando ainda sobre o mesmo evangelho. O evangelho não mudou. Ele é o mesmo. O tempo pode passar, mas ele continua o mesmo. É a mesma verdade antiga que faz mover a nossa vida no futuro. No presente e no futuro. Então é importante a gente entender que quando o evangelho foi anunciado para nós recebemos com alegria. Mas é preciso perseverar. Ouvindo a mesma coisa, falando a mesma coisa, tendo a mesma disposição. Amém? Para reter aquilo que foi pregado para nós. Agora, eu tenho algumas coisas que eu acredito que seja de grande valia para você, pensando sobre a questão do evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre uma igreja em específico, a igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, ele fala que essa igreja tinha se tornado o modelo, o padrão, e ele cita algumas coisas que fez com que essa igreja se tornasse esse modelo, esse padrão. E eu não vou mencionar todas as coisas, mas o que me chama a atenção nesse capítulo todo, ou nesse livro, é algo que o apóstolo Paulo fala, que está
vamos dizer assim, de responsabilidade nossa, e não de outras pessoas, e não de Deus. Está escrito lá no capítulo 2, aliás, deixa eu ver se é o 2, capítulo 2, versículo 13. Abre lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Ele diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo estava mencionando as coisas que essa igreja tinha se tornado padrão, ele tinha mostrado, de alguma forma, o que foi que fez com que essa igreja se tornasse o padrão, o modelo. Aí chega nesse versículo, ele diz: outra coisa ainda tenho. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que vocês acolheram a palavra de Deus, a palavra que ouviste, como palavra de Deus. Diga: eu preciso acolher a Bíblia como palavra de Deus. Irmãos, essa forma de acolher a Bíblia como palavra de Deus faz toda a diferença para nós. Isso coloca a palavra num patamar muito mais alto do que qualquer outra opinião, qualquer outro livro, ainda que os livros sejam bons, mas a Bíblia é melhor. Amém? E a gente precisa atentar para isso. Agora veja, querido, que além de acolher a palavra como palavra de Deus, ou aquilo que eles ouviram como palavra de Deus, a Bíblia só estava operando na vida dele de forma eficaz naqueles que creram. Pode ser que tinha pessoas que estavam ouvindo, mas não estavam crendo. E o fato de você ouvir, mas não crer, não vai fazer com que a palavra de Deus opere na sua vida. Irmãos, quantos crentes você conhece que muitas vezes estão na igreja, mas não tem a palavra da fé na sua boca? Não tem uma disposição. A palavra não vai operar na vida deles. Não adianta somente ouvir a palavra, você tem que agarrar essa palavra, você tem que crer nessa palavra, você tem que confessar essa palavra. Ela precisa realmente fazer efeito sobre a sua vida, amém? Agora, quando a gente se depara com a palavra de Deus, a gente entende que Deus é contra tudo aquilo que vem prejudicar a sua vida. Por exemplo, Deus é contra opressão. Seja ela em qual ordem for, Deus não gosta de opressão. Seja na área de finanças, seja na área de doença, né? Deus é contra isso. E Deus já deu um antídoto, irmão, contra esse tipo de coisa, que é a palavra. Diga: é a palavra. Pedro, quando estava escrevendo, o apóstolo Pedro, quando estava falando na casa de Cornélio, a primeira ministração que ele fez na casa de um gentil. Irmãos, é tão interessante essa passagem, você pode ler lá. A atitude de Cornélio para com Pedro era com atitude de reverência, de honra, de respeito. Ele estava recebendo ali uma palavra que ele não poderia pegar em outro lugar. Então ele tinha atenção àquela pessoa que era um mensageiro. Ele disse: olha, estamos aqui prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Eles estavam ali para ouvir Pedro. A primeira coisa que Pedro fala, irmãos, é mostrar que a opressão não vem de Deus. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia fala com bastante certeza, é um versículo que a gente fala muito nas nossas igrejas, como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quando a gente pensa em opressão, seja em que ordem for, a gente tem que entender que essa opressão, ela vem do diabo. Deus não está na obra de oprimir ninguém. Deus não é o opressor, Ele é o grande libertador. Amém? Ele usou Jesus com o Espírito Santo e com poder para livrar todos os oprimidos do diabo. E Ele faz questão, irmãos, de dizer que a opressão é do diabo. Diga: o diabo é um opressor. Mas meu Deus é o grande libertador. Irmão, você não foi chamado para sobreviver oprimido. Você foi chamado para reinar em vida.
e reinar em vida, você precisa ter cuidado com algumas disposições que você tem no coração diariamente. Você tem que ter uma disposição. Em primeiro lugar, irmãos, e eu queria que você considerasse isso, tá? Se alimente da palavra. Estude a palavra. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Achada as tuas palavras. Você achou a palavra, então você precisa se alimentar dessa palavra. A opressão, irmãos, ela começa com um pensamento. E se você deixa esse pensamento chegar na sua vida e cultivar esse pensamento, ele se torna algo poderoso. Agora, eu quero te dizer, não importa se você consegue entender todas as coisas da Bíblia. O que é importante, irmãos, é você compreender a aliança que você tem com Deus. Isso te torna forte, te torna ousado, te torna capaz de vencer todas as dificuldades. Certa vez eu vi uma história, e para você entender, de uma pessoa que perguntou a um mestre, né, que estava no mosteiro, perguntou a ele: ô mestre, me diga uma coisa, eu tenho que aprender a decorar a Bíblia e todos os versículos que você fala? Ele disse: não, você não precisa decorar todas as coisas, mas você precisa entender o contexto dele. Aí ele disse: mas eu não entendo isso. Ele disse: pois faça o seguinte. Ele pensou e viu um cesto de junco sujo lá num canto. Desça lá as escadas do mosteiro, vá lá no riacho e colha água para mim. Aquele discípulo desceu as escadarias do mosteiro, jogou o cesto no riacho, trouxe o riacho para o mestre, e o mestre perguntou para ele: o que você aprendeu? Ele olhou para o cesto, não tinha água, porque vazava água, porque era um cesto de junco. Ele disse: um cesto de junco não junta água. Ele disse: pois desça novamente, que eu quero que você pegue água para mim. Ele foi lá com o cesto novamente, era um cesto sujo, jogou lá na água, pegou e trouxe novamente. E quando chegou para o mestre perguntou para ele: o que você aprendeu? Ele disse: um cesto sujo não junta água. Ele disse: desça de novo. E lá vai aquele homem descer novamente, desce lá no riacho, colhe novamente. Quando ele vai voltando, ele observa algumas coisas no cesto, e o mestre pergunta para ele: o que você aprendeu? Ele disse: o cesto estava sujo, e agora não tem mais sujeira no cesto, ainda que não tenha água. Ele disse: deixa eu te dizer uma coisa, esse exercício que você faz de estar meditando na palavra, decorando a palavra, pode ser que você não consiga pegar todas as coisas, mas isso vai tornar a sua mente limpa para o que Deus quer fazer na sua vida. Sabe, irmãos, o exercício que nós fazemos diariamente para pegar a palavra, sabe, para entender a palavra, é um exercício espiritual. Você sabe a luta que é você se desvincular das coisas boas e lícitas da vida para poder meditar um pouco na palavra, para tomar um pouco de oração. Você sabe o desafio que é, no tempo moderno, ter um celular, uma rede social que rouba o tempo que nós temos de Deus, de meditar na palavra. E eu vou te dizer, irmãos, às vezes a gente pensa que algo ruim não pode acontecer para a gente. E acontece, muitas vezes quando acontece, a gente vê que a gente está frágil em áreas da nossa vida que precisaríamos estar muito mais fortes, muito mais robustos para enfrentar os desafios que a vida oferece para nós. Cada um de nós passa por desafios, cada um de nós passa por problemas, e é necessário a gente renovar a nossa mente. Quando você lê, quando você medita na palavra, sua mente se torna um lugar hostil aos pensamentos do diabo. Você cria uma fortaleza, irmão. Se um pensamento errado faz com que seja um sofisma, né, um pensamento errado, ele faz com que uma fortaleza se monte, um pensamento certo também se monta como uma fortaleza contra as ciladas do diabo. E precisamos construir isso. Então, declare: a minha mente é morada da palavra. Aleluia. Diga de novo: a minha mente é morada da palavra.
Queridos, agindo assim, tomando essa atitude assim, você vai ver como a sua vida passa a ser diferente. Você vai ver a vida com outros olhos. Não é que você não vai sentir as coisas, não, mas você vai passar pelas coisas sem ter muito problema. Uma outra coisa, irmãos, que eu posso te dizer que te ajuda em momentos da sua vida para você já começar de bem com a vida, já começar alegre, já começar disposto, é ações de graças. Rapaz, seja grato a Deus pela vida, pelo que você tem, pelo que você já passou, pelo que você vai passar. Queridos, há tanta bondade de Deus sobre a nossa vida que a gente pode mesmo levantar as nossas mãos santas e dar graças ao Senhor. Essa gratidão de você estar no lugar onde você está, de você ter a família que você tem, você pode ser grato por alguma coisa. Né? Você pode lembrar de alguma coisa agora mesmo, coloca aí no chat, alguma coisa que você é grato pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. Ah, mas eu não recebo ainda tudo que eu merecia, mas seja grato pelo que já tem. Já recebe essa atitude, irmãos, atrai o poder de Deus para você. Isso vai abençoando a sua vida. Esse tipo de ambiente, ele cria para nós uma força explosiva. E é bom que você atente para isso. Agora, uma outra coisa que eu posso te dizer, irmãos, que você precisa ter cuidado, são sobre relacionamentos, companhias, né, que vai, muitas vezes, minando a nossa fé. Eu não digo propriamente um relacionamento com uma pessoa, às vezes até um relacionamento que você tem com um tipo de corrente doutrinária. Um pensamento que você adquire, né, através de um livro, que faz você fugir ou sair fora daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, pensa comigo. Existe um propósito de Deus. A Bíblia diz que os planos de Deus para nós são de paz. Tudo que vai te colocar para fora desse plano não vem da parte de Deus. E você precisa ser seletivo mesmo nos pensamentos que você tem, na associação que você faz. Provérbios, ele fala sobre esse tipo de associação, Provérbios 22, 24, ele fala sobre o que a gente pode receber com a associação. Ele fala sobre pessoas, mas eu posso te dizer que até correntes doutrinárias podem te levar para fora. Olha só, Provérbios 22, 24, não te associes com um homem iracundo, nem andes com um homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Veja, queridos, assim, é possível aprender um comportamento que está fora do que a palavra de Deus diz para nós, dependendo da influência que você permite sobre a sua vida. Eu vou te dizer, eu não tenho tempo para brincar com coisas que vai atrasar a minha caminhada em Deus. Eu preciso estar conectado com pessoas que vão me ajudar. Lester Samuel, ele falou uma coisa interessante. Se você andar com os derrotados, vai pensar como eles. Se andar como os cheios da fé, vai subir com eles. Se você andar com os derrotados, você vai ser derrotado como eles. Que tipo de pensamento você cultiva? Que tipo de coisa você deixa entrar na sua mente? John Maxwell, ele disse, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Qual é o livro que você está lendo, irmão? Você se torna uma média disso, né? Daquilo que você mais convive, daquilo que você aceita. E eu posso te dizer que as escolhas da gente não são determinadas por Deus. Nós decidimos sobre a nossa vida. Nós temos uma opção de fazer a vida valer, obedecendo esses princípios da palavra. Amém? Uma outra coisa, irmãos, além de você meditar na palavra, escolher companhias boas, você ter cuidado, irmãos, na tua porção, no teu combustível de alegria. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, a alegria é um fruto do Espírito. Está dentro de você, você precisa cultivar esse fruto. Você precisa pensar sobre isso, você precisa ser uma pessoa alegre, manifestar esse fruto. Joyce Meyer, ela fala sobre rir, ela diz que rir é o ato de fé mais poderoso que podemos ter. Aleluia. Olha só, irmãos, às vezes a gente expressa alegria pelo sorriso, pelo ha-ha-ha. Faz comigo, ha-ha-ha. Oh, aleluia!
expressa alegria, começa assim, uma atitude de alegria. Seja uma pessoa de bem com a vida, né? Alegre, para frente, né? Sorrindo, animada. Charles Spurgeon, ele fala que um sorriso santo é a declaração de guerra contra o inferno. Oh, aleluia! É uma declaração de guerra contra o inferno. Irmão, eu estou em guerra contra o inferno. Eu não sei o que ele tem travado contra você, eu não sei como ele tem vindo contra você, mas a alegria é um combustível que te torna mais forte, mais ousado, mais intrépido para fazer a vontade de Deus. Então, seja um crente alegre, irmão, não tem motivo, diante de toda coisa que Deus fez por nós, nós vivermos como pessoas que vivem padecendo. Não, a gente passa por circunstâncias, mas existe uma força interior que nos levanta, que nos eleva. Irmão, seja um crente alegre, seja um crente animado, seja um crente fervoroso. Deixe essa alegria brotar da sua vida a tal ponto de você ter gás, energia para enfrentar todos os desafios. O Tiago, ele mesmo fala, rapaz, tem por motivo de toda alegria o passar por provações. Queridos, deixa eu te dizer, não é alegre pela provação em si, mas é pelo o suporte que Deus nos dá diante da provação. Sabe, há uma força que te faz ter energia para passar. E eu lembro disso, né? Eu e Perilo, juntamente com Neemias, passamos por uma situação lá nos Estados Unidos terrível. Esdras, Neemias não, Esdras. Nós estávamos nos Estados Unidos e o pastor Bud, eu tinha alugado uma van para dirigir com os irmãos e ajudar os irmãos, uma van de 12 lugares. E o pastor Bud disse, Guto, eu vou pegar os angolanos que estão vindo e você leva essa van, eu vou pegar a sua van e você leva esse carro para o hotel e eu troco lá quando eu chegar. Eu disse, tá bom, o senhor quer que eu vá com o senhor? Não, vá para casa. Eu estava com o Perilo e com Esdras lá no shopping. Aí eu perguntei se eles queriam ir para o hotel, eu disse, vamos. Aí a gente foi para o hotel. Eu cheguei no hotel, não dá para explicar como é a situação. Eu sei que eu ia entrando no hotel, irmão, uma velhinha, vinha numa velocidade tão grande, que bateu no carro, bateu num outro carro, deu perda total nos 2 carros. Quando aconteceu aquele acidente assim, eu fiquei pensando logo na hora, meu Deus, como é que eu vou pagar essa coisa? Quando acontece uma coisa com você, logo você pensa no pior. Disse, como é que eu vou pagar essa coisa? Quando eu desci do carro para ver como a velhinha estava, ela perguntou meu nome, what's your name? Eu não sabia mais nem dizer meu nome, irmão. Eu perguntando se ela estava bem, perguntei aos meninos se estavam bem, foi uma batida muito grande. E eu disse, rapaz, o que é que eu vou fazer? Logo chega o carro do bombeiro, o carro da polícia, isso parece um filme de Hollywood. Né? Eles limpam tudo, deixam tudo organizado, vazou óleo, eles deixam bem organizado. Aí lá vem o pastor Bud passando com a van e Jenny disse, ô Bud, aquilo é nosso carro. Aí ele fez, não, nosso carro não. Aí só que era. Lá vem o pastor Bud descendo do carro, aí ele chegou perto de mim, ele disse, o que foi isso, Guto? Eu disse, pastor, eu ia entrando aqui, essa senhora bateu no carro. Aí ele fez, como foi? Aí eu falei para ele, mas ela está errada, mas você não vai ter chance aqui não. Eles vão dar vez a ela, né? Vão dar voz a ela. Aí disse, vá, suba, já tinham tirado o carro, já tinham levado o carro, suba e vá lá no banheiro e dê umas boas gargalhadas. Eu digo, irmão, ri quando você está com vontade de chorar. Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou fazer isso? Não tinha como. Aí eu tentei rir, difícil, eu fui dormir. Queridos, eu fui dormir, mas sabe aquele sono de angústia, de preocupação, de ansiedade? Eu estava com esse sono, acordava de manhã bem cedinho, 6h30 da manhã, o pastor liga para mim, vamos, rapaz, tomar café? Eu disse, pastor, é porque eu estou pensando em ficar. Não, rapaz, desça, vamos logo. Eu desci. Aí, quando fui entregar a chave da van a ele disse, não, vá dirigindo. Eu disse, não, pastor, vai. Ele disse, está com medo, rapaz? Não estou não, pastor. Então vai, rapaz.
Aí eu fui bem devagarzinho, com cuidado, olhando para ver se tinha alguma coisa. Ele, rapaz, vai logo que eu estou com fome, eu quero comer, rapaz. E a velhinha não acordou ainda não. Tirava onda, ria, e eu fiquei com aquele cuidado, irmãos, assim, numa parte do evento, eu ficava preocupado, né, porque o carro que o pastor Bud que ele estava, que teve a batida, era de Scott Webb, era emprestado esse carro. E eu me lembro que eu fiquei perguntar ao pastor, eu disse, pastor, como foi, o que é que deu no acidente? O quanto a gente tem que pagar? Ele, rapaz, esquece isso, Deus vai resolver. Você tem como pagar? Eu digo, eu não. Ele disse, então vá rir, vá celebrar, não perca o evento por causa disso. Irmãos, essas orientações do pastor Bud são muito importantes para a gente quando está no meio de uma situação, de uma crise. Você pode rir agora, mas na hora que eu estava vivendo era uma pressão grande. Eu só tinha essas orientações que a gente prega para as pessoas. Aí sabe de uma coisa? Eu digo, se o pastor não está preocupado, eu também não vou ficar preocupado, não. Eu fui curtir o evento, eu fiquei lá agradecendo a Deus e saí de lá. Eu vou te dizer, às vezes eu tentava chegar para perto do pastor, perguntar, no dia da saída, eu perguntei, pastor, o que foi que deu? Na questão do carro, ele disse, rapaz, eu liguei para a Scott Webb, falei para ele não falou nada para mim, ele disse, Bud, esqueça isso é a menor preocupação que eu tive na minha vida. Então, ele não me disse nada, eu também não me perguntei mais, vá-se embora, vá para o Brasil, se acontecer alguma coisa eu lhe falo. Eu vim para o Brasil, passou-se o tempo, irmãos, nem conta chegou, nada. Eu quero te dizer que, assim, diante daquela pressão toda, eu poderia ter ficado tão desesperado, tão angustiado, mas eu resolvi descansar no Senhor. Irmãos, eu tinha um recurso, eu estava sustentando esse recurso, porque eu disse, vai que eu tenho que pagar, né? Eu estava pensando em toda a estrutura da viagem. Mas para você ter uma ideia, só nesse evento, não dá para explicar o milagre que Deus fez, só nesse evento lá, eu recebi uma oferta de $7.000. O que poderia ser um desastre muito grande para mim, irmãos, foi uma experiência que hoje eu conto com muita gratidão a Deus pela disposição de crer na palavra, no momento da pressão, no momento da dificuldade. Eu saí de lá com $7.000. Pessoas chegavam para mim, bispo, toma aqui. Uma senhora angolana disse para mim o seguinte, bispo, deixa eu lhe falar uma coisa, o senhor ministrou a palavra para nós, e a gente não quer ver o senhor triste, não. Toma aqui esse dinheiro, tá? Vá rir, bispo. Vá rir, irmão, ria, que é um bom remédio, irmão. Oh, aleluia. Faz comigo assim, ha, ha, ha. Aleluia. Irmão, rir é uma afronta ao diabo, é uma declaração de guerra. Nós estamos contra e nós temos a nosso favor a Deus. Amém? Deus, ele é capaz, irmão, de nos tirar de qualquer circunstância. A opressão, ela fica muito pequena quando a gente toma uma posição de crer na palavra. Amém? Queridos, eu queria te animar. Tivemos uma conferência com o Scott Webb, depois de anos, eu acredito que foi em 2023 essa conferência que a gente teve, eu acredito que foi 2023, lá no Rio Grande do Sul. E quando eu estava tomando café com o Scott Webb no hotel, eu perguntei, pastor, deixa eu voltar um assunto aqui, por favor. Aí ele disse, o que foi, Guto? Aí ele disse, olha, eu lembro que eu me acidentei. Ele disse, eu me lembro do carro. Não foi do carro? Ele foi. A senhora lá bateu em mim. Ele disse, foi. Aí eu disse, o que foi que deu? Ele disse, rapaz, eu até me lembrei. Pegou $500 do bolso dele e disse, eu tenho que pagar isso a você. Eu disse, pagar por quê? Aí ele disse, porque alguém pagou o valor da franquia e não foi eu. Eu disse, mas eu perguntei ao pastor se ele gastou alguma coisa, ele disse também que não. Ele disse, rapaz, mas esse dinheiro não é meu, não, é seu. Eu digo, não é meu, não, é seu. Aí ficou, não é meu, não, é seu. Aí ele disse, não, eu não quero esse dinheiro, não é meu, é seu. Aí eu digo, não, fazer o seguinte, eu recebo e devolvo para o senhor. Eu dou de novo. Sabe, queridos, assim como Deus faz, aleluia. Deixa Deus na jogada, irmão. Deixa Deus entrar na sua vida através de uma atitude, sabe? De pensar na palavra, de ter companhias boas e também de celebrar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está pronto para celebrar?
Existe uma graça agora mesmo sobre a sua vida, existe um poder sobre você. Eu declaro sobre a sua vida que não vale contra você encantamento. A palavra de Deus é a verdade. Você vai reinar absolutamente sobre tudo que Deus tem para você, meu irmão. Chegou um tempo novo, um tempo de glória maior. Há uma graça poderosa tomando conta da sua vida, da sua família. Irmão, seu futuro é glorioso. A graça do Senhor opera eficazmente na sua vida para te fazer pensar e para te fazer agir conforme nós cremos vai acontecer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família no nome de Jesus.